Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo Fraternidade. Como sempre, a gente está inspirado nas obras doutrinárias, né? Enfim, a palestra de hoje está sendo inspirada na lição 51 do Fonte Viva, que é intitulado Os Sepulcros Abertos. É uma lição, como sempre, de novo, sempre falo isso, mas é verdade, é sempre atual. A carapuça se aplica a esse palestrante, eu acho que se aplica a muitos de nós também. É muito útil mesmo, assim, nos tempos de hoje, principalmente, né? Que a gente analisa muita coisa à nossa volta num piscar de olhos, né? Por meio da internet, das notícias. Mas, enfim, antes de começar, vamos fazer nossa prece para que a gente consiga nos harmonizar com nossos mentores, com os mentores da casa e que facilitem que essa lição a gente possa colocar dentro do nosso coração, principalmente, e tentar praticar de uma forma que a gente consiga introjetá-la, né? Então, Mestre Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa oportunidade de estudarmos em seu nome, suas lições. Só temos a agradecer que possamos sair desse encontro melhor do que quando chegamos e o nosso coração seja retroalimentado e que a gente saia de fato com a vontade e a necessidade de nos melhorarmos sempre. Obrigado e que assim seja. Então, pessoal, sepulcros abertos. Essa lição é inspirada numa fala de Paulo, né? E o Paulo, sendo Paulo, ele é sempre direto até demais. Então, a fala dele retirada lá da carta aos Romanos, e ele solta essa: a sua garganta é um sepulcro aberto. E aí a gente pensa, né? Nossa, sua garganta é sepulcro aberto. O que ele quer dizer com isso, né? Então vamos começar a ler juntos. Eu gosto sempre de ler o texto na íntegra, para não trazer aqui resumido, e às vezes eu posso também trazer enviesado, ou esquecer uma parte importante, que às vezes, né, a gente lendo conjuntamente, cada um é tocado de uma forma ali pelo texto, pela fala do Emmanuel, né? Então ele já começa, ó, reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que eles têm a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Então já não é coisa boa, né? Quando fala sepulcro aberto, que ele está comentando que se aplica muito àqueles de nós que a gente se afasta, né, dessa estrada do bem, da virtude, do Evangelho, e a gente começa a focar muito no nosso ponto de vista, na nossa forma de enxergar o mundo, no personalismo, né? Que ele coloca até como delinquente. Mas quando fala sepulcro e tudo, eu mesmo, quando a primeira vez que eu vi era criança no Evangelho, e me chamou, chamou a atenção a palavra sepulcro, achei engraçado. E eu confundia com crepúsculo. E, enfim, e quando a gente vai pesquisar não tem nada a ver, a gente vai ver aqui o que são sepulcros, né? Se a gente tentar puxar da memória sepulcro, pensando na Bíblia, me vem muito à mente a passagem do Cristo quando ele fala em sepulcros caiados. Então, Mateus retrata, né, uma fala do Cristo quando ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundície, né? Ossos de mortos e de toda imundície. Então Jesus usa essa figura do sepulcro e do sepulcro caiado, né? Que ele é bonitinho por fora, mas por dentro o que o sepulcro é, na verdade? É um túmulo. Então ele está guardando os restos mortais, né? Das pessoas. Então naturalmente a gente vai ter aquele mau cheiro, os vermes comendo o corpo, tudo isso. Com um sepulcro caiado, ele está escondendo isso, né? Igual aqui na imagem, ele bonitinho por fora, mas lá dentro está rolando aquela composição, está acontecendo tudo aquilo ali que a gente acha às vezes imundo, né? E Jesus traz essa figura pensando na época, né? Os fariseus eram conhecidos por isso, porque moralmente, externamente, eles tinham uma vida pública seguindo os rigores da lei, né? E julgavam os outros com muita criticidade, mas na prática, Jesus, mais que ninguém sabia, né, o que se passava no interior dessas pessoas, sabiam que não eram os melhores pensamentos, escondido eles faziam coisas equivocadas, que não condiziam com aquela virtude moral que eles pregavam. Aí você imagina, Jesus falou de sepulcro caiado, disfarçado. O Paulo já vai direto, ele chama a nossa garganta de sepulcros abertos. Então, um sepulcro aberto, então aquele mau odor, aquela decomposição está acontecendo muito mais forte, né? Então, Paulo é bem mais direto quando ele fala em sepulcro aberto. E vamos voltar lá para a interpretação do Emmanuel.
Voltando, então, logo se instalam no império escuro do eu, aqueles amigos, né? Aqueles companheiros que largaram o caminho do evangelho, né? Que fala ali no primeiro parágrafo, logo eles se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixa escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Então, assim, você vê um crescente, né? A gente deixou de caminhar, no exemplo, né, que ele dá dos companheiros ali, que deixam de caminhar no caminho da virtude, do evangelho, e eles instalam no império escuro do eu. Né? Então, aquele caminho que eu só enxergo as minhas vontades, o que me contraria, o que me favorece, e eu esqueço das minhas obrigações que eu tenho para estar no reino divino. Então, eu foco só em mim, nas minhas ações imediatas. E aí ele comenta, né, que deixa escapar da gente como se fosse um balde, né, de coisa de lodo sujo, e que vai falar mal dos companheiros, né? Então, ao invés de ele ter um vizinho, um amigo que está tendo um problema, figura de linguagem, está limpando a garagem dele, teve um vazamento de esgoto, por exemplo, eu chego lá com um balde mais sujo ainda e jogo, né? É isso a figura de linguagem que o Emmanuel está trazendo aqui, quando a gente passa a falar mal dos colegas, né? Então a gente passa a enxergar só os defeitos dos outros, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade, que lhes partilham a marcha. Eles tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Então, na verdade, você vê, a gente largou o caminho da caridade e passa a alimentar apenas o que é de errado nos outros, verificar o que não é bom. Né? E a maneira de um sepulcro aberto, a gente passa a sintonizar com esses restos, esse mau cheiro, tudo isso. Mas é interessante, ó, essa última fala é bacana. Tecem longos comentários no exame das úlceras alheias ao invés de curá-las. A gente perde a oportunidade de ajudar e passa a julgar, a piorar a situação. Né? Então, na verdade, quando Paulo fala isso, sepulcro aberto, é que ele está comparando, como a gente falou, a nossa garganta a um túmulo, né, aberto, que aquela decomposição está saindo. E no fundo, esse tipo de comportamento nosso, de falar do outro, de não ajudar e de focar no que é negativo, no fundo o ego que está no centro. Né? O eu substitui o serviço ao próximo. E a garganta vira uma fonte de negatividade. A nossa fala fica contaminada. Né? E essa parte é isso, a podridão nossa interior, ela se espalha por fora, porque a forma que a gente vê o mundo diz muito sobre a forma que a gente é também. Né? E isso traz uma reflexão para a gente pensar do que a gente se alimenta. Porque ali, o que a gente está lendo, o Emmanuel diz que a gente larga o caminho do Evangelho para adentrar aquela estrada escura do eu, né? E no fim das contas, falar mal do próximo, observar só o que é negativo, de certa forma é o comodismo. Porque, como o Emmanuel disse ali, a gente tem uma missão nessa encarnação, quando a gente encarna, uns mais, outros menos, todos nós temos consciência do que a gente veio fazer aqui, né? Via de regra, muitos de nós participamos do nosso planejamento espiritual, a gente tentou entender, poxa, nessa encarnação, qual que é o meu desafio? Onde é que eu vou reencarnar? Quais são as pessoas que eu vou trabalhar junto para crescer, para ir mais longe? E quando a gente, às vezes, opta a observar os erros dos outros, no fim das contas, a gente está dizendo para a gente, não, eu não quero ter um certo trabalho de observar o caminho reto do bem e focar na minha trilha. Para mim é mais fácil focar na do outro. E essa comparação com comida é interessante, porque os estudos mais de neuropsicologia, neurociência, eles mostram que a gente, quando vai comer uma junk food, né, essas comidas com níveis calóricos altos, muito açúcar, muita gordura, todas juntas, primeiro que na natureza você não vai encontrar uma fonte de alimento que ela tem muita gordura e muito açúcar junto, é muito difícil. Mas a gente hoje em dia, né, com a nossa evolução, a gente consegue juntar essas duas coisas e elas são extremamente aprazivas ao corpo humano. A gente foi feito para gostar disso, de certa forma, né? Então, quando a gente come esse tipo de comida, essa junk food, esses nossos níveis de dopamina, de certa forma, registra essa recompensa, né? Eles ficam muito altos. A gente só de ver essa comida, quem já está habituado a comer, já te dá uma satisfação instantânea, né? Enquanto que você tem uma alimentação regrada, mais focada, dá trabalho, né? Nem sempre você está disposto a comer aquilo. Seus níveis de dopamina não ficam tão altos quanto esse.
E fazendo um comparativo, falar mal dos outros, observar o que é negativo nos outros, de certa forma, para a gente dar uma recompensa imediata. Porque quando eu falo mal do outro, parece que eu estou trazendo o outro para o meu nível ali, e eu já fico, eu não preciso mais crescer, né? Porque se o outro está vindo para o meu nível, eu não tenho mais esse grau de comparação. Nossa, fulano está tão bem. É mais fácil eu falar mal e tentar trazer ele para cá. Eu tenho essa recompensa imediata. Só que como toda comida, isso é um vício, né? Então acaba que a gente vai se alimentando mais e mais disso e esquece da gente mesmo de crescer. E o Emmanuel vem continuar nesse ponto de vista. Então, esses companheiros que falam mal do outro, que abrem a boca para propagar o mal, de certa forma, eles eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções do outro. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, eles se queixam de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo desânimo e desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores espalhadas, pelo caminho e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Olha como é forte essa palavra, esse conjunto de palavras. Eliminam precioso tempo. Como a gente comentou, a nossa encarnação ela é estudada, a gente planeja, a gente tem objetivos para cumprir. E a gente pode pensar, não, mas uma encarnação, hoje em dia, a expectativa de vida está em 70 anos, 80, é muito tempo. Mas o que são 70, 80 anos para um espírito que é imortal? Porque o espiritismo traz isso para a gente, nós somos imortais. Nós viemos de outras encarnações, de outras tantas vidas. O que são 70 anos para isso? Se a gente pensar, fazer uma alegoria aqui, imagina que a gente reencarnou como se desse um pulo na piscina. E mergulhamos, na hora que faltou ar, subimos, a gente está de volta no mundo espiritual. É mais ou menos isso. Então, algumas lições que a gente precisa aprender, elas têm que ser exercitadas, porque às vezes mal vai dar tempo da gente conseguir internalizá-las numa encarnação. E a gente está perdendo precioso tempo olhando a vida do outro, Então a gente ficou muito tempo olhando a vida do próximo e quando vê a nossa, passou. E além disso, essa sobrecarregar a imaginação dos quadros deprimentes. Eu sempre gosto de falar isso, quando a gente fala em prece. O que é uma prece, no fim das contas? É uma transmissão de pensamento, de sentimento. A gente sabe que Deus nunca deixou de fazer nada, então até no vazio, até no vácuo, tem algo que a gente chama de fluido cósmico universal no Espiritismo, que preenche tudo. E quando a gente faz uma prece, por exemplo, então a gente vibra mais alto, essa vibração consegue se propagar no fluido cósmico universal e chega a quem é de destino, aquela pessoa que a gente ama, aquela coisa. Mas se a gente também só fala mal do outro, só pensa o mal do outro, isso vai chegar no próximo. Então imagina aquele companheiro nosso de batalha que está tendo dificuldade em algum ponto da vida e a gente só fica lá, chicoteando, falando mal. Essas vibrações que a gente está fazendo, elas estão chegando lá. E a pessoa inconscientemente sente. Então ela não vai sentir aquele apoio vindo da gente, vai sentir na verdade um ar de crítica, vai se afastar da gente e a gente perde a oportunidade de ajudá-lo, E acaba que isso vicia. Quando a gente começa a falar mal, é isso. A gente começa a falar mal de tudo e de todo. Realmente é muito inebriante isso. Então a gente começa falando ali de um jornal, a gente assiste um jornal da noite, então vê um gestor público usando maus recursos, ou um político, então a gente já começa a falar mal dele, inferir coisas que a gente nem tem tantas provas. Porque todo mundo é desonesto, não sei o que, então começa. E começa falando mal disso, e a partir de então começa a falar mal do meu trabalho, começa a falar mal dos meus amigos. Isso vicia, E essas emanações, elas são entorpecentes. E aí a gente acaba se alimentando disso, igual lá da junk food, São comidas que não têm mesmo um valor nutricional bom. Espiritualmente, essa maledicência, ela não traz valor nutritivo nenhum para o espírito, pelo contrário, A gente só fica mais cansado, traz mais desânimo, e a gente começa a ficar desconfiado de tudo e de todos, E aí a gente deixa de plantar a caridade, Aniquilando os frutos imaturos da caridade, que não deu tempo ainda de maturar na gente. E aí eu até trouxe uma comparação, esse falar mal nosso, essa nossa, muitas vezes focado na gente, A gente costuma falar mal porque primeiro alguma coisa não agradou a gente, Então é como se a gente estivesse tomando aquela fala, A vingança é como se fosse tomar veneno esperando que o outro morra, Então essa nossa reclamação diária, colocar o outro para baixo, no fim das contas, a gente que está tomando esse veneno, porque a gente não está se alimentando da luz do Evangelho, da luz do bem, da caridade, está se alimentando realmente dessas vibrações deletérias, e no fim das contas, quem mais se prejudica é a gente, porque a gente passa a ver um mundo cinza, um mundo sem cor, um mundo triste, e acaba que a gente não ajuda nem o outro, nem a gente. E no fim das contas, a gente vai observando hoje em dia,
está tendo quase um mal do século, né? Todos nós, basicamente, muitos de nós, está sofrendo com ansiedade. E se a gente pensar nesse tema específico, a ansiedade é um sinal. Por que é um sinal? Porque a gente está ansioso, porque a gente sabe o que deveria estar fazendo e a gente não está fazendo. Então, quando eu encarno e tenho aquele planejamento espiritual, eu sei que eu fui destinado a fazer a caridade de alguma forma, ou trabalhar numa determinada área que eu vou precisar me esforçar muito, mas eu vou conseguir, né, se eu tiver o afinco e tudo, mas eu deixo de ter esse trabalho para ficar olhando a vida alheia, para ter aquele prazer imediato de trazer o outro para o meu nível, né, quando eu não estou no nível bom. No fim das contas, eu sei. A minha consciência vai me acusar o tempo todo que eu não estou fazendo o que eu devia estar fazendo. A gente não está fazendo o que devia estar fazendo. E se eu não estou fazendo o que eu devia estar fazendo, e se eu tenho pouco tempo nessa encarnação, o que vai causar isso em mim? Ansiedade. Eu vou estar fora do meu tempo, né? Eu vou estar fora do que eu devia estar fazendo. E a ansiedade vem como esse sinal, que é a consciência cobrando a gente, né? A garganta está trabalhando no lugar errado. Então, como Paulo diz, nossa garganta virou um sepulcro aberto. Então, ao invés de levantar o outro, usar a nossa fala para seguir junto, poxa, animar o meu colega, vamos seguir em frente. Não deu certo agora e para mim também talvez não tenha dado. Mas vamos dar as mãos, vamos batalhar, vamos estudar junto. Vamos para frente. A gente acaba não fazendo isso, julga o outro. Então, às vezes, estou estudando para uma prova, um concurso da vida, algo assim. Um colega meu passa. Ao invés de eu ir lá conversar com ele, parabenizar, ele fala, você pode me ensinar o que você fez para acertar? Qual foi seu método? Não, às vezes é mais fácil a gente, Deus só favorece fulano. Eu sou o mais azarado, eu dei azar. Então, no fundo, eu estou usando minha garganta para não usar para o bem, né? Eu poderia estar aprendendo com o próximo e essa ansiedade que vem em decorrência disso, né? Essa frustração, né? Porque quando a gente faz o bem, a gente não se frustra, né? Tem uns estudos que mostram que às vezes fazer o bem, o cérebro parece que é feito para ter essa recompensa do bem. Então, quando eu ergo uma mão, quando eu ajudo um companheiro, eu vou sair melhor. A gente foi feito para isso. Nós somos uns seres gregários, né? O ser humano, ele chegou onde chegou, sendo uma raça gregária, que se ajuda, que trabalha junto. E aqui eu trouxe também Muitos anos atrás, eu participei de um evento ecumênico na universidade, e eu guardei no coração assim, uma fala de um rabino judeu. Contou uma anedota famosa. Ele comentou, era o Hasidismo, era um movimento judaico do século XVIII, né? E o judaísmo, principalmente ali na Polônia, nesses países. E tem uma anedota que fala que havia um rabi chamado Zusa. A pronúncia seria essa, Zusa. E era um homem formidável, um líder excelente na comunidade judaica dele. E um dia ele foi visto chorando, né? E os discípulos foram lá falar com ele. Zusa, o que aconteceu que você está chorando? O que houve? Ele falou, não, eu estou chorando porque eu me imaginei falando com Deus na hora da minha morte. E eles perguntaram, mas por que você está chorando na hora da sua morte? Por acaso você não segue os passos de Abraão? Aí ele balançou com a cabeça, não, nem sempre, né? Mas você não segue as lições de Moisés? Aí ele, também não. E naqueles outros pensadores, e foram falando outros tantos nomes, né? E ele falou, não, gente, não é isso que me preocupa. Não é não ter agido como Moisés, né? Não ter aberto o mar vermelho como Moisés, não é ter topado sacrificar o meu filho como Abraão fez, colocou a sua fé à prova. O meu medo é quando Deus perguntar para mim, Zusa, por que ao invés de agir como Moisés, como Abraão, você não agiu mesmo como Zusa? E acaba a história. Então, assim, por que a gente não agiu como nós fomos feitos para agir? Esquece o outro. A Moisés competia ser Moisés. A Abraão competia ser Abraão. A Kardec competiu ser Kardec. A Chico competiu ser Chico. Mas Deus, da sua bondade, Ele só não cobra que sejamos nós mesmos. Que o Giovanni possa ser o Giovanni, que você possa ser você. E acho que essa pergunta é que nos atina a consciência daquela dor, né? Por que a gente não agiu como era para a gente ter agido? E isso lê-se o quê? Por que a gente não ocultou uma palavra negativa quando poderíamos ter falado algo bom? Por que eu não ajudei a erguer alguém, né, quando foi necessário? Então, Zusa, por que você não agiu como Zusa? Para finalizar, a gente está no finalzinho do texto já, o Emmanuel continua.
Esses semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta que se acolhe, afiguram-se-nos, de fato, a sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos da morte. Então, se a gente observar, será que da nossa garganta não está saindo essa podridão das tumbas, dos sepulcros? Qual a solução para isso, né? Emmanuel sempre, além de trazer esses pontos que a gente precisa melhorar, o importante é que ele traz como fazer, né? Então ele comenta como fazer para não cair, né? Para a gente não ser um sepulcro aberto. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então ele sempre traz o termo desvio, né? A gente tem uma conduta para seguir, a gente sabe qual é o caminho. Às vezes a gente pode achar que não, mas no fundo a nossa consciência acusa. Pode não ser claro, né? A gente pode não saber, poxa, eu não sei qual é o meu papel aqui no mundo. Mas uma coisa a gente tem certeza, é ser melhor do que ontem, né? Isso é fato. E um caminho para isso, ele fala, né? É quando a nossa garganta deve ser consagrada ao bem. Então o primeiro exercício seria esse, né? Quando eu tiver a chance de falar mal, vamos experimentar não falar. Segura, respira. Vamos pensar em outra coisa. Vamos fingir que a gente está vendo por um outro lado, vamos olhar para o céu. Vamos ver algo bom? É o primeiro exercício, não falar, né? Se eu não conseguir ver algo bom do outro, pelo menos que a gente não fale. É muito difícil, a gente fala, a gente vai caindo nessa parte. Porque a gente às vezes está muito focado no eu, né? Então eu me senti ofendido por aquela ação. Mas se eu passar dessa parte e começar a pensar, poxa, calma, não vou falar. Eu vou focar em mim. Eu me sinto dessa forma, então o que eu faria para não fazer? Já serve como lição para a gente, né? Então naquela situação, será que eu consigo não fazer isso? Pode ser que se um dia eu chegar na situação parecida, por já ter ensaiado, né, o que eu faria no lugar, sem falar mal, talvez eu tenha um acervo ali para agir. E até trouxe assim, que o inferno, de certa forma, é uma metáfora. O Espiritismo traz isso, né? A gente não tem um inferno clássico como a gente vê ali aquele fogo pegando, né, pegando fogo, um diabinho com tridente. No Espiritismo, o inferno não é um local geográfico, né, abaixo da terra, algo assim, mas mais um estado de espírito. E no livro Céu e Inferno, eu nunca vou esquecer, ele conta casos de espíritos felizes, né, pessoas que fizeram bem na terra e desencarnaram, o que aconteceu com elas. Outras pessoas como assassinos, ladrões, o que aconteceu com eles quando desencarnam. E tem um caso específico de um atuante no movimento espírita contemporâneo de Kardec, né, que ele trabalhou muito no bem, se esforçou muito. E é interessante que quando ele desencarna, ele diz que está sentindo uma felicidade indescritível, só pelo fato de não ter sido desviado do que era para fazer, né? Resumidamente assim. Então, no fundo, às vezes aquela sensação, eu imagino, de inferno, de culpa, se a gente chegar do lado de lá e falar, poxa, o que você fez no tempo que eu te dei? E aí a gente vai estar no inferno naquele momento, vai estar na situação negativa. Então, se a gente começar a reconsiderar nossos passos e começar a perceber que a garganta está cambando ali para falar mal, para acusar, vamos reconsiderar os nossos passos espirituais e tomar o melhor caminho, para que um dia no nosso desencarne, por exemplo, a gente possa ser acometido daquela alegria intensa. Mas os espíritos mais superiores, aqueles que fizeram bem, né? Que a gente já tem tantos exemplos aqui na Terra, sempre falam. Eu já tinha minha recompensa. Quando eu fazia o bem, eu já tinha recompensa. Porque eu já via aquele bem se espargir e ele voltava para mim, né? E no fim das contas é isso. É agir e falar pelo bem, né? A gente transformar a fala em instrumento de esperança, caridade e edificação. Essa é a missão de quem escolhe o Evangelho. Então, a partir do momento que a gente escolhe o bem, vamos tentar fazer. A gente vai cair, é normal. Mas só esse fato de tentar enxergar o bem, falar o bem, pensar o bem, né? A gente vai trazer isso em harmonia. Então, aquela fala de sempre, né? A felicidade é alcançada quando o que a gente pensa, fala e faz está em harmonia. É complicado. Mas se a gente pensar e tentar falar o bem, naturalmente o agir também vai vir, né? Agora é muito difícil. Se eu não penso bem, se eu não falo bem, vai ser muito difícil eu fazer, executar. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela companhia. Espero que tenha contribuído e que a gente possa ser um sepulcro, na verdade, um sepulcro limpinho. Que no fundo essas comparações com o sepulcro são isso, né? A gente deixar essa parte material que teve seu papel, a gente usou na encarnação e focar no que é espiritual, porque isso não apodrece, isso não fede, né? Pelo contrário, isso só é luz. Isso vai cheirar sempre bem no sentido figurado, né?
O espiritual está fadado à perfeição. Então, Mestre Jesus, obrigado por tudo, obrigado por essa noite, por essa experiência. Proteja nossos irmãos, aqueles a quem amamos, e que a gente possa, de fato, entrar nesse desafio, pelo menos essa semana, o dia seguinte, as horas seguintes, de não falar mal, de tentar não alimentar o mundo com a parte negativa que vem da gente. Porque, no fim das contas, a gente sabe que o que sai da gente é o que nosso coração também está cheio. Obrigado por tudo e que assim seja.